Pode se assentar, por favor, em nome de Jesus. Você que estava sentado pode deitar, você que estava deitado pode se rastejar, fique à vontade. Boa noite, graça e paz. Amém. Como é que você está? Tudo bem? Amém. Né? Semaninha para mim não foi muito fácil não, mas vamos que vamos. O nosso irmão já está lá no céu, nós ainda não, né? Ele morreu cantando, estou passando pela prova, dando glória a Deus, né? A gente ainda chega lá. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 16, verso de número 19. Como o pastor Otton comunicou aí, quarta-feira nós temos uma campanha, né? A semente que dá fruto. E eu gostaria de contar uma particularidade para vocês desta campanha. Na terça-feira, o corpo diaconal vem aqui na igreja, orar a Deus, buscar ao Senhor de intercessão pelo culto de quarta-feira. E aí na quarta-feira a gente faz aqui um corredor de oração e a gente abençoa todas as pessoas que estão no culto. Então que você possa estar vindo na quarta-feira aí e não perder aquilo que Deus tem para você, amém? Tem um monte de rostinho novo aí, Deus abençoe vocês, né? No final nós temos um mimo para dar para você, grátis, gratuito, né? Entendeu? E com certeza absoluta Deus vai fazendo a sua obra. Quem contou, diga amém. Diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do seu dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormento. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa, na minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Vamos orar? Pode deixar aceso. Deixar aceso.
Pai, no nome do Teu Filho Jesus, que a Tua palavra penetre no nosso coração, que a Tua palavra venha de encontro à nossa realidade, e que nós possamos, Senhor, transbordar no Senhor, e encontrarmos no Senhor o descanso para a nossa alma, mediante a Tua palavra, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amados, esse texto é com certeza absoluta um texto poderosíssimo. Primeiro porque não é uma parábola, é a única história contada no Evangelho de Lucas que Lucas não fala que é uma parábola. Na verdade, Jesus conta essa história e ele contextualiza a história para o povo judeu. Essa história ela foi contada na Grécia, num outro formato. Vocês querem que desligue o ar-condicionado? Se quiser que desliga, é só fazer um joia assim que a gente desliga. Não? Então abaixa para -12. Aí então, esse texto, ele... Sabe aquelas histórias que os nossos avôs contam e vai passando de geração em geração? É assim que esse texto é tratado no mundo. Ele tem 7 versões, mas as 7 versões, ela caminha para a mesma direção. Jesus pegou essa história e contextualizou para que as pessoas entendessem o que ele queria falar. Nós podemos ter várias perspectivas desse texto. A primeira, a de Jesus sobre o texto. A segunda, a de Abraão sobre o texto. A terceira, do mendigo sobre o texto. E a quarta, do rico sobre o texto. E aí a gente, olhando de fora, a gente olha para esse texto, e esse texto ele tem a responsabilidade de abrir os nossos olhos no que diz respeito à maneira como nós conduzimos as nossas vidas. Porque ultimamente tem se alastrado no meio do povo de Deus, no meio de católicos e no meio de evangélicos, uma doutrina satânica chamada de hipergraça. O que é a hipergraça? A hipergraça é que não importa o que você faça, Deus vai te perdoar e ponto final. Não importa o que você faça, Deus vai te abençoar, ponto final. Não importa o que você... a forma como você conduz a sua vida, Deus permitiu assim, então fique tranquilo que no final vai dar tudo certo. E esse texto, ele nos diz totalmente o contrário disso. Amém? Amém? Então a primeira lição que nós precisamos extrair desse texto e cravar no nosso coração é o perigo de se preocupar apenas com essa vida. O perigo de se preocupar apenas com esta vida. Por quê? Em Hebreus 10, 27 ou Hebreus 10, 29 diz que ao homem está destinado a morrer apenas uma única vez, vindo após isso o juízo. Diga para a pessoa que está na situação, se errar nessa vida, já era ladrão. Melhor, diga assim, se errar nessa vida, já era giraia. Amém? Não vai ter uma segunda chance. Você não vai voltar em forma de borboleta, em forma de pedra para encontrar outra pedra conforme os outros for chutando. Então, não existe isso. É só essa chance. E o texto começa dizendo que esse rico, ele dava festa todos os? Por quê? Porque ele se achava o pode pá. Ele se achava o maioral de tudo. Esse rico não estava nem aí para o dia do amanhã. Ele pouco se importava com isso. E principalmente ele não estava nem aí para a necessidade dos outros. Por quê? Porque a Bíblia descreve que tinha um mendigo, e a Bíblia dá o nome do mendigo, Lázaro. Não é o mesmo Lázaro que Jesus ressuscitou com 4 dias. Lázaro era um nome comum em Israel, como hoje é Enzo, né? Pietro, cadê o Pietro? Pietro, né? Até brinquei com ele, falei, cuidado rapaz, é Pedro, mas quiseram deixar seu nome chique. Na verdade, então era um nome comum. E aí então, Lázaro estava à porta lá todos os dias. Todos os dias. E a Bíblia diz que ele queria o quê? Matar a sua fome.
quando a gente olha para a questão do rico, todos nós queremos ser rico. E rico de dinheiro. Irmãos, a gente quer tanto ser rico. Segure a vossa fé. Que vem a primeira cajadada da noite. A gente quer tanto ser rico que a gente não sai da 25 de março. A gente quer tanto ser rico que a gente tem a capacidade de nos rebaixarmos à posição de mendigos e irmos até as 25 de março da vida, comprar cópia de roupa barata feita num país 100% comunista, escravatório, para colocar no pé, para fingir para os nossos amigos que nós temos um tênis igual dele. Quem está me entendendo? Não é verdade isso? Por quê? Porque a gente não quer ficar para... Então a gente mede o sucesso por isso. Então a gente não se importa de usar uma camiseta falsê. Eu lembro uma vez que eu convidei um pastor para vir pregar aqui na igreja, e conversando com ele, ele falou: rapaz, ontem Deus fez uma comigo que eu vou falar para você, hein? Falei: é mesmo? Conta aí, o que foi Deus fez? Falei: rapaz, ontem eu fui pregar num congresso na Assembleia de Deus, e aí na hora Deus mudou a mensagem. E é muito difícil acontecer isso comigo, né? Principalmente porque ele é teólogo, tradicional, e segue a vida. E aí ele pegou e falou assim que Deus mudou a mensagem na hora. Ele pregou sobre vivendo de aparências. E era um congresso de jovens. E aí ele pregou sobre vivendo a aparência e ele sentou a mamona, e a gente gosta de copiar os outros. Aí no final do culto, o líder de jovens veio pedir perdão para ele. Aí perguntou: por que perdão, irmão? Porque a mocidade estava toda vestida de Dudalina. Camiseta Dudalina. A minha é da Barbie, tá? E aí, irmãos, era tudo da 25 de março. Nenhuma era original. Eu falei: agora eu entendi porque Deus mudou a mensagem. Porque você estava passando uma mensagem daquilo que vocês não eram. Então a gente tem essa preocupação, a gente quer tanto ser parecido com as pessoas midiáticas que a gente se rebaixa ao ponto de sair por aí comprando boné cópia, tênis cópia, calça cópia. Ah, pastor, tem alguma coisa de errada com isso? Meu, é entre você e Deus. Ao invés de você criar a consciência de dizer assim, em vez de comprar um que custa 1.000, eu vou comprar um que custa 100, eu entendo que é caro, não vamos colocar valor nas coisas aqui, vamos colocar princípios, amém? Ao invés da pessoa pensar assim: não tenho dinheiro de comprar um de 1.000, mas eu vou fazer um curso, eu vou estudar, eu vou me esforçar, eu vou arrumar um bom emprego, vou me dedicar, eu vou isso, aquele outro, eu vou ganhar tanto dinheiro que eu vou ter condições de comprar 10 de 1.000. Não, a gente se rebaixa ao ponto de ficar o quê? Se humilhando, correndo para lá e para cá para poder tentar se igualar ao rico. Então o perigo de se preocupar só com esta vida. Essa é a primeira lição de hoje. Lá em Provérbios, no capítulo 18, verso de número 1, diz: a vida e a morte está no poder da língua. A gente prefere copiar, a gente prefere imitar, a gente prefere fingir, a gente prefere fazer tantas outras coisas que a gente nunca seremos ou que nunca teremos, mas a gente se esquece que lá em Mateus 6,19 diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem corrói, mas ajuntei tesouros no céu, aonde o ladrão não alcança. Então, irmão, você tem que entender que a sua vida não pode dar errado. Você não pode errar com a sua vida, porque você só tem essa. A sua vida, ela não está para que você possa negociá-la. A sua vida, ela é inegociável. Quem está me entendendo? Segundo, precisamos erradicar da nossa vida a soberba humana. E aí independe de religião. Precisamos erradicar da nossa vida a soberba humana. Nós temos dois problemas. O primeiro que rolou essa semana. Uma moça dentro de um Uber. Uma moça dentro de um Uber. Não gostou do que o motorista falou. Ela cuspiu no motorista.
E aí o motorista, negro, porque se fosse um branco tinha dado problema sério, o motorista vai e cospe de volta. E aí ela fica brava com ele. Mas quem cuspiu primeiro foi ela. Isso é o quê? Soberba. Por quê? Porque a pessoa não está preocupada que as suas ações gerem uma reação. Amém? As suas ações gerem uma reação. E a soberba deste texto está embutido na nossa sociedade humana. Porque a Bíblia diz assim, ó, vendo de longe Abraão, e junto dele Lázaro. Quem que ele conhecia? Quem que ele conhecia? Alguém falou aí, quem que ele conhecia? Tá bom, vou ajudar vocês. Quem ficava na porta dele todo dia? Quem ficava na porta dele todo dia? Mas para quem que ele pediu ajuda? Para que ele pediu ajuda? Por quê? Porque Abraão é patriarca, porque Abraão é poderoso, porque Abraão é pai de Israel, porque Abraão é pai disso, Abraão é pai daquilo, Abraão é pai daquilo outro. Ele não quis nem depois da morte, nem depois no inferno, nem sendo chumiscado pelos tridentes de Satanás. Ele não quis reconhecer a sua vulnerabilidade, o seu erro, o seu mau caratismo humano, e ao invés de ele pedir direto para Lázaro, ele cria uma ponte para pedir para Abraão mandar Lázaro. O negócio é meio esquisitão mesmo. Quem que é casado, levanta a mão. Quem já dormiu no sofá, não levante a mão. Mas é assim, filho, fala para sua mãe que hoje eu não vou comer. E a abençoada está sentada do lado. Ao invés de pedir direto para Lázaro, que vivia na porta dele, ele chama Abraão e ele dá uma ordem específica a Abraão. Abraão, manda Lázaro. Olha para a pessoa que está atrás, que você tem mais afinidade, de repente está sentado um estranho do seu lado, estou brincando, tá? Mas olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim, ó. Olha para esse de cara feio e fala assim, ó, eu não preciso te obedecer toda hora, não. Fala aí, eu sou empregado, não. Fala assim, ó, e eu tô a esse pontinho assim, faz assim, eu tô a esse pontinho assim, ó. Agora olhe para mim, para lhe dar outra face. Porque a gente tem essa mania. Eu não tenho. A gente quer arrumar alguém superior a nós para mandar um inferior a nós a fazer aquilo que a gente precisa. Ô, meu irmão, se converte, velho. Você já está no inferno. Esse dia falou para mim assim, pastor, eu cheguei no fundo do poço. Falei, agora é só morrer afogado. Não tem mais ponto de afundar. Eu falei, tem. Cava que você sai na China. Claro que tem. Então a gente, dentro da nossa perspectiva humana, nós temos uma soberba que é encravada no nosso osso. Só porque ele é mendigo, porque ele é inferior a mim, porque ele estava na minha porta todo dia, porque eu não dava comida para ele, mas ele está no céu e tu está no inferno, e nem isso é suficiente para mudar o caráter desse infeliz, desse rico. Não, vou me rebaixar. Acho que o demônio deve ter falado assim, mano, não vou chegar mais perto desse cara não, porque se até que ele é soberbo desse jeito, vai que essa soberba pega em mim ou estraga o inferno inteiro. Porque isso pega. Você está trabalhando, seu chefe chega para você e fala assim, vai lá e faz tal coisa. Aí você arruma alguém para fazer aquilo no outro lugar. Arruma ou não arruma? Arruma. Ainda mais se tiver um novato lá. O cara começou ontem na empresa, eu vim aqui. Eu vou ensinar um negócio novo para você. Por quê? Porque a gente não quer reconhecer o erro que está diante de nós mesmos. Esse homem, ele estava no inferno, velho.
Ele não estava em Beverly Hills. Ele não estava em Dubai. Não, ele estava no inferno. E mesmo pegando fogo, ele queria dar ordem. Quando é que nós, como seres humanos, vamos reconhecer a nossa falência total diante da situação em que nós estamos inseridos? Quando? Precisamos erradicar a soberba da nossa vida. Tem gente que prefere morrer, mas não pede perdão. Tem gente que prefere morrer, mas não se arrepende, não quer consertar a situação. Prefere morrer. E esse aqui morreu. E morreu bonito, hein? Foi o quê? Pegar fogo. Foi o quê? Virar churrasquinho de Satanás. Quem está me entendendo? Precisamos erradicar. Nem que fique um buraco do tamanho do mundo na sua alma, mas a soberba precisa ser arrancada de dentro de nós. Porque a gente acha que nós vamos ter chance de recuperar. A gente acha que amanhã a gente vai ter tempo de consertar. Ontem, 44, assim, né, teve milhões de pessoas, né? Umas dezenas de pessoas, então, foram ver Corinthians e Cruzeiro lá no Mineirão. Eu já peguei aquela estrada umas 500 vezes. Eu já fiz de São Paulo a Belo Horizonte em 5 horas dirigindo. Na volta, sofreu um acidente, caiu, morreu 7 pessoas. Eles foram se divertir, eles não foram lá arrumar confusão, na volta, eles morreu 7 pessoas. Ninguém sai de casa falando, eu vou ali assistir um jogo, porque na volta eu vou morrer. Nós precisamos entender que a nossa vida é só essa que nós temos. Não tem uma segunda chance. E o texto deixa bem claro que um foi para o seio de Abraão, um foi para o seio de Abraão, o outro foi para o Hades, o outro foi para o Sheol, o outro foi para o inferno. Não teve essa de purgatório, não teve essa de reencarnação, não teve essa de ter uma segunda chance, de dar... Não teve, ele foi direto. Consegue entender? E mesmo estando no inferno, ele consegue ainda ser pior do que quando ele estava vivo. Porque quando ele estava vivo, pelo menos ele vivia do quê? De aparências. Que a Bíblia diz que todos os dias ele se vestia de púrpura, ele se vestia bonitão assim igual eu, pá, me copiava no estilo, pá, não sei o quê, vivia de aparência. E lá no inferno ele começou a mostrar quem ele realmente era. Abraão manda ele molhar os dedos na água e passar na minha língua. Manda ele. Se eu sou Abraão, eu falo, tu não conhece ele? Pede você. Mas Abraão, educadamente, não faz isso. O que Abraão faz? Abraão vai lá e responde para ele de uma forma muito elegante. Em terceiro lugar, nós precisamos entender que você precisa se arrepender urgente. Nós precisamos. Você precisa se arrepender. Porque uma das coisas que fica claro nesse texto é que Abraão faz um relato da vida dele, como é que foi. Abraão fala para ele, você fez isso, você gastou, você fez, isso aconteceu, papapá, piriri, pororó, e ele continua soberbão. Amados, por que nós precisamos nos arrepender? Porque você vem na igreja domingo após domingo, você escuta sermão após sermão, e chega segunda-feira você continua cometendo os mesmos erros que você cometeu. Chega quarta-feira você continua com o mesmo comportamento que você tinha quando você veio na igreja e Deus falou para você, para, velho, isso vai dar ruim. A gente fica achando que vai vir um profeta não sei de onde, vai vir alguém do reteté papapá e vai fazer acontecer, e não vai. Dá para escutar até o barulho dos ar-condicionados, ó. Precisamos nos arrepender urgente.
Tiago, capítulo 4, verso de número 17, diz: aquele que pode fazer o bem e não faz este comete pecado. Deixar de fazer o bem é pecar também. Só que o problema todo é que esse texto ele é uma catombe diante de nós. Por quê, pastor? Porque o texto não fala, olha, porque você pecou, você vai para o inferno. Olha, porque você negou pão para o mendigo, você vai para o inferno. Olha, porque você gastava o seu dinheiro com quem não valia R$1, você vai para o inferno. Não! O texto deixa muito bem claro, por causa do seu estilo de vida, você vai para o inferno. O seu corte de cabelo pode te mandar para o inferno, você sabia disso? É ruim, mas é verdade. Foi o estilo de vida que condenou ele, não foi ele ter traído a mulher, que o texto não diz isso. Não foi ele ter enchido um caneco de cachaça, não foi ele ter comido pizza com abobrinha todo domingo. Foi o estilo de vida. O estilo de vida pegou ele. O que Abraão fala? Meu, você pegou tudo que tinha, você gastou como se não houvesse amanhã. Bem-vindo ao inferno. Quem está me entendendo? A gente precisa se arrepender, velho. Tem gente brincando com coisa séria. Eu fui pregar em Araçatuba sobre a vinda de Jesus, sobre o Apocalipse agora. Eu não usei um versículo bíblico para comprovar que Jesus está voltando. E essa semana saiu mais uma notícia terrível. As ciências comprovam que você já pode olhar para o sol e ver uma mancha no sol a olho nu. Não precisa de telescópio, não precisa de nada, só você olhar para o sol a olho nu. Põe o raio-x do seu pulmão, que está todo, que o Covid zoou. Pega lá o seu raio-x, olha se me matou na Covid. Aí olha lá, dá para ver a mancha no sol. Isso é uma profecia bíblica. Não precisa nem olhar na Bíblia, tá lá. Aí só vê os crentes amanhã, né? É meio-dia. De que lado tá? Mas tá lá, digita aí reportagem, você vai ver um monte de coisa. Arrependimento. Porque o seu estilo de vida pode te levar ao inferno. Vai nessa conversinha de ficar ouvindo músicas paralelas, música que não te aproxima de Deus. Vai nessa conversinha de ficar assistindo um filme de terror escondido dentro de casa. Vai nessa conversinha de você ficar tratando Deus de qualquer jeito. O seu estilo de vida, irmão, pode fechar a tampa do seu caixão, mas não é para cima, é para baixo. Finge que está bem e fala assim, amém. Aí, pronto, né? Finge que, né? Não é com você, amém. Dá uma de rico. Aleluia, essa aí, fala com a pessoa que eu trouxe hoje. É Deus, senta a mamona. Consegue entender? Quem está me entendendo, diga amém. Vou beber água porque eu estou com a garganta inflamada. A quarta-feira, que dia que foi que eu fui pregar? Quarta retrasada? Sei lá, eu errei pra caramba aqui. Eu falei para os irmãos, eu estou operado. Então, qualquer coisa que eu fizer de errado na igreja, estou operado. Entendeu? Por que a gente precisa se arrepender? Porque esse homem, ele não deixou de cumprir os 10 mandamentos. Esse homem, ele não deixou um funcionário sem salário no final do mês, um empregado, e por isso ele foi para o inferno, não. Ele foi para o inferno por causa do estilo de vida que ele tinha. Esse dia perguntaram para mim assim, a respeito de futebol. E eu falei, olha, eu fui torcedor do Palmeiras, assíduo durante muito tempo, até uma briga que teve entre Palmeiras e São Paulo no estádio do Pacaembu. A partir dali, eu passei a gostar de futebol, não mais do time que eu torço. Então você está jogando lá, por exemplo, fala o nome de um time ruim aí. Não, time ruim mesmo. Então, todo mundo já olhou e falou, Corinthians. Calma, gente, é esperança. Fique em paz. Né?
Oi? Olha lá o outro, falar um time bom, Vasco, né? Esse tá na penumbra, né? Tá passando lá Vasco e Paysandu pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, da 19ª posição. Eu assisto Paysandu e Vasco, mas não vou deixar de fazer minhas atividades, minhas responsabilidades se estiver passando Palmeiras e Boca Juniors na televisão. Daquele dia para lá, para cá, eu descobri que aquilo não ia me levar a lugar nenhum. Porque a vida é uma escolha. A vida é uma escolha. Mas quando eu percebi que tinha muito urubu rondando a vida do meu filho, eu peguei o menininho, levei lá no Parque Antártico e batizei ele. É verde e branco assim, louvado seja o nome do Senhor. É claro que eu também não sou idiota. Mas o nosso estilo de vida demonstra que nós somos diante de Deus. Conhece alguém, aí eu gostaria que você levantasse a mão. Conhece alguém que reclama de comida? De comida. Conhece alguém? Reclama de comida? Conhece? Conhece alguém que reclama do serviço? Não dá vontade de falar assim, mano, pede a conta e vai embora, velho. Não dá vontade? Dá ou não dá? Meu, você não foi enganado. Você viu que aqui o bicho pega. Por quê? Porque a gente, amados irmãos, nós embutimos em nós um estilo de vida e nós saímos atrás de responsabilidade para sustentar aquilo. E quando aquilo não agrada, quando aquilo não sustenta a nossa visão de mundo, a gente se perde e fica tratando o mendigo como esse rico tratava. Tu vai morrer de fome. Então nós precisamos nos arrependermos de verdade do nosso jeito de viver. Amém. Calma que eu estou acabando. Falta 28 pontos. Fiquem tranquilos. Eu nem comecei a pregar ainda, estou na introdução. Falta falar de Abraão. Falta falar de Jesus. Fica tranquilo. Dá para piorar. Em quarto lugar, o texto nos remete a uma pergunta fundamental. E a pergunta é: aonde foi que você parou de amar? O que aconteceu na sua vida? Qual foi o revestrez que você tomou? Qual foi o drible desconcertante que a vida te deu? Que você pegou a bola do amor, foi no cantinho da quadra, chutou por cima do telhado e acabou com a brincadeira. E a partir daquele dia você passou a ser uma pessoa extremamente despreocupada com amar. Aonde está escrito que nós temos o direito de deixar de amar? Por quê? Alguém aqui nesses últimos anos enterrou algum parente? Ele está no céu ou ele está no inferno? Ele está no céu ou ele está no inferno? Eu criei uma versão para essa história. Eu posso, sou teólogo. A versão é mais ou menos assim. Você chega lá no céu, você que está aqui nessa noite, você chega lá no céu. Aí chega seu sobrinho também. E seu sobrinho fala: ai tio, tia, beleza? Ô céu, mano, os bagulho, olha lá, cara, muito louco. Cadê o tio, mano? Eu quero mostrar para ele aquele bagulho que eu vi. O tio não veio. Por quê? Porque quando ele convidou a gente para ir num churrasco, a gente não foi porque ia ter cerveja. E aí eu não fui porque eu sou crente e eu não tive tempo de pregar o evangelho para ele. E aí ele morreu, foi para o inferno porque a cerveja dele atrapalhou eu evangelizar ele. Você chega lá no céu e você encontra aquele retardado da quinta B.
Você aqui, mano, cara, muito louco, você veio, velho. Vim, mano, não sei como eu vim. Cadê a professora? Não veio, não. Por quê? Não, porque a gente ficou mais preocupado em colar na prova durante os 5 anos que tivemos aula com ela do que falar para ela do amor de Deus. A gente se acostumou a não amar. E a gente põe na conta da vida. Ah, esse aí não tem mais jeito não. Ah, esse aí é assim mesmo. Aí a gente se acostumou a ter dentro da nossa casa gente desviada. A gente se acostumou a ter dentro da nossa casa lésbica, homossexuais, adúlteros, ladrões. Porque a gente põe na conta, foi o caminho que eles escolheram. Mas a Bíblia não ensina isso. Dia 13 de agosto foi a primeira vez no mundo que uma religião com matriz africana, que aqui no Brasil é conhecida como Umbanda e Quimbanda, eles fizeram uma marcha para Exu na Avenida Paulista. Por que eles fizeram isso? Porque a igreja deixou de amar. Porque antigamente você era macumbeiro nas esquinas, você era macumbeiro escondido, você andava com vergonha de ser macumbeiro. Por quê? Porque onde eles estavam, a igreja chegava. A gente ligou o dane-se. E fomos o primeiro país do mundo a ter uma manifestação popular que é legítima, não tem problema nenhum com isso. Eu também só acho que os muçulmanos têm que vir atrás. Se é para um, é para todos. Se é para os crentes, é para todo mundo também. Porque é fato. Mas aí a gente acha normal e não é normal. Por que eles fizeram isso? Porque, irmão, nós deixamos de amar. Se alguém hoje falar assim, você, por exemplo, a pessoa namora alguém, aí a pessoa fala para a pessoa, se você não parar de ir para a igreja, eu termino com você. A pessoa para, velho. Eu tive caso na igreja que o marido falou para a esposa, se você voltar comigo para Macumba, eu volto para casa. A mulher largou a igreja e voltou a apanhar do cara, velho. Onde foi que nós paramos de amar? Você acha que desviado não vai para o inferno? Claro que vai. Está aqui o rico, ele era filho de Abraão. Ele era descendente legítimo de Israel. E foi para onde? Foi para onde? Como é que o Clone falava a novela lá? Como é que era? Eugênio, eu sei que gosta de novela, como que era? Gosta não? A Conceição olhou assim estranho para o mar e falou, ia para o mármore do inferno. E a gente deixou de amar. Diga assim comigo, Senhor, eu sei que amar não é um sentimento, mas é um mandamento. Amém? E o que é pior? Por que a gente deixou de amar? Porque a gente volta no segundo ponto do sermão, porque a soberba continua na vida desse camarada. Ele vira para Abraão e ele fala assim, Abraão, Abraão, manda Lázaro ir na casa dos meus pais. De novo ele está dando ordem a Abraão. De novo ele não reconhece Lázaro como amigo, ele não reconhece Lázaro como uma pessoa necessitada. Ele não enxerga que Lázaro está no céu e ele no inferno. Abraão, manda Lázaro ir na casa dos meus pais, porque eu tenho 5 irmãos. E aí Abraão dá uma ceifada, assim, uma... Abraão responde, eles têm Moisés e os profetas. E aí, ele não gosta da resposta. Ele fica pé da vida. Ele fica brabo. Não, mas manda Lázaro, ou seja, ressuscita Lázaro e manda Lázaro lá. E aí Abraão responde de novo duro para ele. Abraão fala, mano, acorda, velho. Se eles não
escutaram Moisés, se eles não escutaram os profetas, não vai ser um ressuscitado que ele vai ouvir. E a gente cai nesse mesmo erro. A gente pratica essa mesma iniquidade. Porque lá em João capítulo 13, verso de número 35 diz: o mundo sabereis que sois meus discípulos quando amardes uns aos outros. O mundo sabereis que sois meus discípulos quando amardes uns aos outros. Aí a gente põe na nossa cabeça que um dos pastores mais poderosos que eu conheci na minha vida. Não sei se ele continua vivo, mas um dos pastores mais poderosos que eu conheci na minha vida chama-se Colin Dye. Ele é um pastor da cidade de Londres, na Grã-Bretanha, ou na Inglaterra, ou no Reino Unido. É um desses 3 países aí. E ele é um cara poderosíssimo. Eu vi ele fazer coisa que o anjo olha assim e fala: caraca, maluco, tu é crente mesmo, velho. Eu já contei para vocês milagres que eu vi. Na nossa última aula de Homem ao Máximo que nós tivemos, eu contei para eles 2 milagres poderosos que aconteceu aqui na igreja, né? A mãe do André foi curada de câncer. Contei o testemunho do filho da nossa irmã que nasceu com o intestino zoado, Deus lá foi e fez um novo. Expliquei para eles como é que funciona essa questão de milagres dentro da igreja. Expliquei para eles como é que funciona, como que a Universal usa isso para poder estar levando as pessoas para a igreja. É só marketing, os milagres são todos verdadeiros, mas é só marketing. E aí a gente põe na conta que se eu for naquela vigília da profeta tal, da profetisa tal, se eu for naquele evento que vai ter o cantor X, YV, a minha vida vai mudar. E aí Abraão vira para esse cara e fala: mano, se eles não ouviram, se os seus irmãos, se os seus pais não ouviram Moisés e não ouviram os profetas, não vai ser um milagre poderoso que vai mudar a visão que eles têm acerca de Deus. Sabe o que Abraão está falando para ele, Miqueias? Você tinha que ter feito a sua parte, meu irmão. Agora já era. Porque como é que a gente convida as pessoas para vir na igreja? Como, Bianca? Vamos lá na igreja hoje porque vai estar a banda Juízo Final e vai ser top. Algum problema nisso? Não. Vamos lá no Encontro de Mulheres que vai pregar uma pastora lá e pá. Tem algum problema nisso? Não. Mas isso não é o principal. Abraão deixa claro. Abraão vira para ele e fala: meu filho, não vai ser milagres que vai alcançar a sua família. Não vai ser manifestações, teofanias de Deus que vai alcançar a sua família. A sua família precisa da palavra de Deus. A sua família precisa ser evangelizada pela palavra de Deus. A sua família precisa saber o que está escrito dentro deste livro. Porque esse livro, irmãos, ele é tão inútil, esse livro, ele é tão desprezado, que praticamente quase 40% das nações do mundo proíbe a comercialização dele dentro das nações.
Na China ele é proibido, na Coreia do Norte ele é proibido, nas Guianas Francesas ele é proibido. Por quê? Porque dentro deste livro contém a sua salvação, contém a salvação da sua família, contém a salvação da humanidade. A sua família não precisa de milagres extraordinários, a sua família precisa da palavra de Deus. Você não vai resolver os problemas da sua família com profetada. Você não vai resolver o problema da sua família com mexericos evangélicos. Não, você vai resolver as questões da sua família. Opa! Quando você chegar lá na sua casa, abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 4, verso de número 12, e diz assim para ele: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, ao ponto de dividir ossos e medulas juntos, ossos e medulas, almas e espírito, e é apta para discernir a intenção do coração do homem. Antes de você fazer qualquer coisa, a palavra de Deus já disse o que você iria fazer. Mas como é que a gente deixa a Bíblia? Onde é que a gente deixa a Bíblia? Onde é que a Bíblia fica na sua casa? Quantas orelhas tem sua Bíblia? Quantos de vocês usam a Bíblia para poder colocar papéis dentro, caneta dentro, óculos dentro, macumba dentro, nome dentro, oração dentro, simpatia dentro? Tem gente usando a palavra de Deus até para escorar a porta. Qual foi a última vez que você veio para a igreja com uma Bíblia impressa? Quantos de vocês têm o aplicativo da Bíblia instalado no seu celular e ele abre todo dia num versículo cristão para você? Então a gente caiu nesse engano religioso, querendo mostrar para as pessoas: não, agora eu sou crente, eu tenho que andar bem vestido. Agora eu sou crente, eu tenho que andar bem arrumado. Agora eu sou crente, eu tenho que ter um linguajar perfeito. E os mendigos do mundo, que a Bíblia chama lá no livro de Romanos, que são criaturas de Deus, estão na nossa porta clamando por um pedaço de pão. E quando a gente passa por cima, finge que não vê. Mas nessa noite, isso vai cair por terra, porque Deus vai renovar o amor que Ele tem sobre a sua vida. Deus vai renovar o amor que você tem pelas vidas, porque o Evangelho de Deus não é sobre o que nós temos, mas é sobre o que nós somos. Deus está pouco se lixando se você vai encostar de Cayenne aqui na frente ou se você vai vir todo molhado debaixo de chuva. Deus está procurando pessoas com coração contrito e quebrantado. Então não perca essa chance hoje não, velho. Não deixa passar não. Porque o trem ele nunca volta na mesma estação. Ele tem que mudar de lado. Então, em nome de Jesus de Nazaré, Deus está te dando uma oportunidade hoje de não jogar a sua vida fora. Deus está te dando uma oportunidade hoje para você calçar a tua vida dentro da palavra de Deus. E homens e mulheres que calçam a sua vida dentro da palavra de Deus, a Bíblia diz que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas vocês não serão atingidos. Prenderam um pastor no Rio de Janeiro, levantaram uma calúnia contra ele. Por quê? Porque uma associação estava ganhando menos dinheiro do que a dele, viés de governo. Prenderam o cara. Você acha que ele ficou bravo, que ele ficou revoltado? Não, ele está ganhando mais gente da cadeia do que quando ele ganhava lá fora. Porque você tem que entender que quando você está dentro da palavra de Deus, quando você está com a sua vida calçada aqui dentro, tudo que acontece na sua vida, Deus tem um plano perfeito para aquilo. Então, no nome de Jesus de Nazaré, volte a amar, volte a se preocupar com a salvação dos seus. Igreja mais inclusiva que a nossa, só se nascer de novo. Gilmar,
moça falou assim, eu não vou lá na igreja do Zico, primeiro que a igreja não é minha, né? Eu não vou lá na igreja do Zico, porque a igreja do Zico não aceita lésbica. Eu olhei assim, e tem. Aí eu passei um contato para um contato, que chegou no contato, e o contato foi lá na casa da pessoa e falou assim, e eu? Eu estou lá. Ah, então aceita. Então arruma outra desculpa. Tá, mas não quer vir aqui? Mas tem uma ali em cima. Tem uma católica ali embaixo. Tem uma congregação ali. Tem outra lá. Por que usa como desculpa sempre alguém que está próximo de ela para perceber? Ué, mas não tem só aquela para ir. Tem milhares. Mas põe a culpa naquela. Aí o que a gente faz? A gente peteca e chuta e joga para o diabo. Quando na verdade é aí que a gente tem que amar, porque a Bíblia diz que o amor nos constrange. E a gente tem que ter a coragem de falar, eu pensava assim também, diferente, mas eu pensava assim também, eu achava que crente era tudo doido. E eu virei loucão no bagulho, velho. A gente precisa voltar a amar as pessoas. A gente precisa voltar a amar, porque, irmãos, esse rico não teve chance, você ainda tem. Esse mendigo já estava garantido lá em cima, você ainda não se garantiu. Você precisa desenvolver dentro de si a capacidade de olhar para você e falar assim, meu, aonde foi que eu transformei a minha vida no inferno, velho? Que eu só tenho olhos para Abraão. Porque mesmo depois de Abraão ter dado aquela chicotada em mim, eu ainda mando o mendigo ir lá. Não, não é o mendigo que tem que ir, era você que tinha que ter ido. Você não foi porque você não quis. Você estava preocupado com o TikTok, você estava preocupado com o Instagram, você estava preocupado em fazer selfie. E eu tenho uma campanha aqui na igreja, irmãos, em nome de Jesus, irmãs, em nome de Jesus, é demoníaco tirar selfie em banheiro. É sério, é demoníaco. Tem uma entidade atrás de você assim, chamada Halamokonomhor, entendeu? Foi esse demônio que eu inventei agora. Halamokonomhor é feio demais. A pessoa tira selfie, a porta está aberta, vê privada, vê isso, vê aquilo, vê aquilo outro. Não faz isso, não. Dentro de hospital, tirando foto do banheiro. Não faz isso, não. As pessoas estão preocupadas em postar apenas a parte boa da vida. A parte ruim é o inferno que você está inserido. E quem está preocupado em te tirar de lá é a palavra de Deus. Quem está me entendendo? Porque a gente não tem desculpa. A gente não vai poder chegar para Deus e falar assim, na minha vez o Senhor errou, hein? Ó, todo mundo se deu bem, menos eu, hein? O que aconteceu, Jesus? Eu sou o segundo Jó? Porque não é possível, velho. Todo mundo se dando bem na vida, eu me lasquei todinho. Deus falou, não. Em uma das quarta-feiras, nós aprendemos aqui que se você guardar R$300 por mês, em 10 anos você tem 1 milhão na sua conta. Não é muito. Então não vem com essa desculpinha de que não, Deus tem os seus preferidos. Não, é porque os ricos são... Não, esquece isso aí. Não vai para esse caminho que vai dar errado. A gente fica nessa perspectiva de que, olha, por que não? Vamos aprender a bater no peito e falar, a culpa foi minha. A culpa não foi de ninguém. Ao invés de estudar para a prova, eu quis colar. Ao invés de ir, eu quis cabular. Ao invés de entrar naquele curso, eu quis isso, eu quis aquilo outro. Não, a culpa não. Esse rico, ele queria que alguém fosse lá evangelizar os pais dele. E Abraão falou, não vai ninguém, velho. Nessa você não passou no vestibular. Daqui a pouco está chegando aí, você não vai se sentir sozinho embaixo. Quem está me entendendo, diga amém. Então, quando a gente volta a amar, a gente volta a ouvir. Você é crente, né? Você tem um jeito diferente de andar. Quem já ouviu isso? Oh, saudade dessa época.
Você é crente, hein? Tem uma paz em você. Lembra o testemunho que eu contei para o pastor Rogério? Volta a trabalhar aqui pelo amor de Deus. Porque quando você estava aqui, o lugar tinha uma paz. Quando você saiu daqui, o lugar virou um inferno. Volta para cá. Quando você quer para voltar para cá? Por quê? Porque só a presença dele transmitia paz. Então você precisa olhar para dentro de você e se perguntar: hoje, se eu morresse hoje, eu caísse durinho assim, tum, o meu estilo de vida iria me levar para o céu ou iria me levar para o inferno? Se um dos meus familiares morrerem hoje, eles vão para o céu, eles vão para o inferno. Se eu morrer hoje, para onde eu vou, velho? Porque é sobre isso. Não é sobre o que nós temos, mas é sobre o que nós somos. E nós precisamos ser filhos de Deus. A gente precisa ser lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Precisamos voltar para a face do Pai, olhar para Ele e nos lembrarmos que aquele símbolo vermelho ali na parede, aquilo não é vitória, aquilo é vergonha. O nosso maior símbolo não é um estandarte para a gente comemorar a vitória. O nosso maior símbolo é um símbolo da vergonha. Porque sobre aquela cruz ele foi pendurado, para que eu e você pudéssemos ter vida em Cristo Jesus. O que você vai fazer com a sua vida? Você vai continuar brincando de viver? Você vai continuar brincando de amanhã eu começo? O reino de Deus não é dieta. O reino de Deus não é esforço. O reino de Deus é convicção e aceitação daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Amém. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, que você abaixasse sua cabeça. Fique em paz, rapaz. Quem apresentou fui eu. Não deixa isso aí. É doidinho igual o pastor. Melhor ela dar trabalho aqui dentro que lá fora. Como anda a sua vida diante de Deus? E aí você vai pôr a culpa em quem? Ah, porque quando eu ia na igreja X, alguém fez isso, fez aquilo. A Bíblia diz no livro de Hebreus que nós devemos resistir até o sangue. Então, se você não sangrou, irmão, está tudo bem. Vamos repetir para esses de ti, fica mais fácil, né? Porque a gente precisa de Deus. A gente acha que quando tivermos um salário bom, a vida vai melhorar. E eu te garanto, não vai. Você só vai ter mais problemas.
com mais dinheiro. Quais foram as atitudes que você tomou ao longo da sua vida? E que hoje a sua vida parece um inferno.